Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 90 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério de Jesus. Esta semana vamos até ao século XVI para falar do Império Português na Ásia e de um governo que, se calhar, até conheces bastante bem. Não é assim, Roger? Sim, esta semana vamos fazer um pouco de batota, porque na realidade vou falar de um tema do qual estou mesmo muito à vontade, porque digamos que até fiz uma tese de doutoramento sobre isso. À vontade e se calhar também um bocadinho saturado. Já é outra conversa. Mas vamos então adiante. Vamos falar de Dom João de Castro, que foi governador do Estado da Índia entre 1545 e 1548. Exatamente. Para já, porque é uma figura muito interessante que conjugou um perfil de capitão, de soldado, com a de um verdadeiro humanista. E porque estamos praticamente a falar de meados do século XVI, o que nos permite também compreender como estava organizado o Império Português na Ásia e o que é que se andava a passar basicamente naquele momento. E já fomos falando destes assuntos aqui no podcast em episódios anteriores. Só para recordar os nossos ouvintes, para quem quiser um contexto mais vasto, temos o episódio 16 sobre os estabelecimentos portugueses na Ásia, depois o episódio 32 sobre os 2 cercos de Diu e ainda o episódio 69 sobre os portugueses no Mar Vermelho. Mas tendo em conta que vamos centrar o episódio à volta desta figura de Dom João de Castro, começamos com, digamos assim, o seu cartão de cidadão. Onde é que nasceu e quem eram os seus paizinhos? Ora bem, daquilo que nós sabemos, Dom João de Castro terá nascido a 27 de fevereiro do ano de 1500 e era filho de Dom Álvaro de Castro e de Dona Leonor de Noronha. Ora bem, este Dom Álvaro de Castro era um homem da confiança dos reis Dom João II, Dom Manuel I e Dom João III. Ou seja, Dom João de Castro descendia pelo lado materno de Dom Álvaro Pires de Castro, irmão da famosa Inês de Castro, que estavam radicados em Portugal a partir de meados do século XIV e que são, enfim, este Dom Álvaro Pires de Castro foi responsável por vários ramos que se destacaram ao longo das décadas no processo expansionista, isto é, na própria construção do Império. Já a mãe de Dom João de Castro, Dona Leonor de Noronha, também sobressaía porque era a filha segunda do conde de Abrantes, Dom João de Almeida, e de sua esposa, Dona Inês de Noronha. E isto faz com que ela era sobrinha, pelo lado paterno, de Dom Francisco de Almeida, primeiro vice-rei enviado à Ásia em 1505. Por outro lado, a irmã de Dom João de Castro, Dona Inês, era casada com Dom Garcia de Noronha, que veio a ser o terceiro homem a ostentar o título de vice-rei do Estado da Índia entre 1538 e 1540, título que nem sempre era conferido a quem ia governar aquela região do Império Português, às vezes eram só governadores, mas disso já falaremos. Portanto, um ambiente totalmente dedicado ao serviço à coroa. Sim, claramente. Era uma fidalguia toda ligada ao serviço ao rei, incluindo nos territórios de Alimar. O que nós sabemos sobre Dom João de Castro é que ele terá iniciado a sua carreira na guerra, no norte da África, a partir de 1518, na fortaleza de Tanger, mas na realidade pouco sabemos do seu percurso antes desse ano. Ele deve ter ficado em Tanger durante vários anos e regressou a Portugal por volta de 1524, o ano em que casou com Dona Leonor Coutinho, que era filha de Leonel Coutinho, um dos primeiros veteranos do Estado da Índia e que, na realidade, morreu em 1509 num ataque falhado a Calcute. E segundo algumas fontes, ele deve ter casado sem receber qualquer dote e contra a vontade do próprio pai, o que é muito curioso, ou seja, ele terá casado efetivamente por amor. O que é certo é que o seu filho mais velho, Dom Álvaro de Castro, terá nascido pouco depois do casamento, ali entre 1524 e 1525. E o que é que sabemos sobre a sua presença na corte? Era próximo do rei? Estou aqui a pensar que tinha uma idade bastante próxima do futuro Dom João III, que nasceu em 1502, portanto, 1500, 1502, idades bastante semelhantes. Temos, na realidade, pouquíssimas referências quanto à presença de Dom João de Castro na corte. Podemos deduzir que ele conhecia os meandros da corte, mas que na realidade ele resolveu afastar-se e viveu em Almada pelo menos até 1528, quando herdou a Quinta da Fonte del Rei, ou a Quinta da Penha Verde, em Sintra, tendo em conta que o pai faleceu e, portanto, herdou a Quinta e fixou aí residência. O que sabemos também é que ele continuou a servir a coroa em vários empreendimentos, não é? Nas fortalezas do norte da África e, nomeadamente, em 1535 até se ofereceu para integrar a armada que ia apoiar a expedição do imperador Carlos V a recuperar Tunes, no norte da África. E aí, nessa armada, comandou uma das caravelas, que até se destacou bastante, segundo alguns relatos da época. Depois disso, não sabemos mais nada do seu percurso até à sua primeira viagem à Ásia, em 1538,
quando foi na armada capitaneada por Dom Garcia de Noronha, que era seu cunhado, como eu já disse, e que ia nomeado como vice-rei do Estado da Índia. E esta viagem de 1538 ficou muito bem documentada graças à própria atividade de Dom João de Castro. Precisamente, porque foi ao comando da nau Grifo que ele escreveu o seu primeiro roteiro, o roteiro de Lisboa a Goa, que apesar de ser chamado um roteiro, é na realidade um diário de navegação, são coisas diferentes, onde além dele efetivamente traçar a rota, ou seja, traçar o caminho que a Armada fez, acaba também por registar todos os fenómenos atmosféricos e náuticos. É, por exemplo, nesta viagem, em 1538, que é registado pela primeira vez na história da náutica o desvio da agulha de marear pela proximidade de ferro, ou seja, da bússola que nós sabemos que é afetada, lá está, pela proximidade do ferro. Mas Dom João de Castro ia também encarregue pelo infante Dom Luís e muito provavelmente pelo próprio matemático Pedro Nunes de experimentar um chamado instrumento de sombras, que era um instrumento criado por Pedro Nunes que procurava obter a posição do navio no mar com maior fiabilidade, só que era um processo demasiado complexo e na realidade nunca chegou a ser adotado pelos marinheiros. Porque, afinal, Dom João de Castro estava ligado a este círculo da corte, do irmão do rei, do infante Dom Luís, que tinha sido educado precisamente por Pedro Nunes e que está associado ao humanismo na corte joanina. E mesmo este tipo de curiosidade científica e até matemática. Sim, há toda uma historiografia que fala deste assunto, mas na realidade não há qualquer referência a que Castro tivesse estudos superiores, isto é, estudos na Universidade de Lisboa, que nessa altura, durante a sua juventude, ainda estava em Lisboa. A universidade só se mudou definitivamente para Coimbra em 1537, e há muitas biografias posteriores, claro, que dizem que, como ele estava inserido na corte, ele conhecia o infante Dom Luís e que, portanto, tinha também assistido às ditas aulas do Pedro Nunes. Mas isto é muito difícil de provar. Há até muitas referências a Dom Luís nestes roteiros, mas isso é porque Castro precisava de um patrono. Claro. Isso não quer dizer forçosamente que ele tivesse uma grande amizade ou que tivesse qualquer tipo de relação especial, e até porque o próprio infante Dom Luís tinha muita gente à sua volta à procura da mesma coisa, à procura, lá está, de um patrono. E quanto a Pedro Nunes, neste caso, o matemático e não o liceu? Bem, neste caso, nós também sabemos muito pouco desta relação, mas há uma fonte muito interessante que menciona que Pedro Nunes, o matemático, era vizinho de Castro em Lisboa. E foi assim que Castro aprendeu matemática, ou seja, de uma forma mais informal do que académica, porque eram vizinhos, literalmente. E não temos, na realidade, grandes motivos para duvidar desta versão, tendo em conta que nos dá uma relação mais humana do que a versão épica das biografias seiscentistas e posteriores, de um Castro acima de todos os outros homens da sua época, como se ele fosse um exemplar único dentro da fidalguia portuguesa. E realmente, pelo que vejo, há quem tenha muito mais sorte com os vizinhos do que eu. Claro. Mas, fora esta à parte, em todo o caso, então, Castro vai nesta armada de 1538 que segue rumo a Goa. Sim, e esta é uma grande armada porque Dom João III já tinha informação de que a fortaleza de Dio seria cercada pelos otomanos e por isso envia mais navios e mais homens do que era costume. A armada chega então a Goa em setembro e em novembro parte uma armada de socorro para Dio, onde Dom João de Castro vai e aproveita para escrever mais um roteiro, o roteiro de Goa a Dio. E depois disso participa na armada ao Suez em 1541, onde escreve o roteiro do Mar Roxo ou roteiro de Goa ao Suez. Sobre esta expedição, aliás, nós já falámos no episódio 69, por isso basta lembrar apenas que foi um falhanço total, porque não conseguiram destruir a frota otomana, perderam grande parte dos homens, grande parte dos navios, enfim, um epic fail, diríamos hoje em dia. E depois desta viagem muito pouco sucedida, como disseste, ao Mar Vermelho, para onde vai o Castro? O Castro regressou ao reino, que nós saibamos, no início de 1542. E é muito curioso porque, de acordo com o cronista Diogo do Couto, que escreve, claro, décadas depois, ele dá conta que essa nau, onde Dom João de Castro regressou, estava a ser manobrada apenas pelos próprios fidalgos, porque havia uma falta de marinheiros em Goa. E isto também faz sentido porque, lá está, Dom João de Castro sabia de náutica, sabia realmente como navegar, porque não era assim tão comum os capitães, que tinham um papel sobretudo mais político, mais diplomático, saberem, deste ponto de vista, terem conhecimentos técnicos. Sim. Mas voltando então a Castro, não é? E o que é que ele fez depois de regressar da Índia, nos anos seguintes ele vai ser capitão de algumas armadas, de guarda da costa. Enfim, estas armadas serviam para vigiar, como o próprio nome indica, não é? A costa do reino, a costa portuguesa, e ele também acaba por regressar ao norte da África. Por exemplo, foi até Ceuta, em 1543, e o rei Dom João III pediu-lhe para que analisasse
passo para que visse o desenho das novas muralhas que estavam a ser construídas e que seguiam o estilo abaluartado, ou seja, o novo estilo de construção militar na época. E isto revela que o rei já tinha uma grande consideração pela opinião de Dom João de Castro e que o próprio Castro demonstrava ter conhecimentos sobre estas matérias relacionadas com a guerra. Bom, em todo caso, ele vai manter-se nestas armadas até ao início de 1544, quando é então substituído. E se bem me lembro, é no ano seguinte, 1545, que é nomeado para governador do Estado da Índia. Sim, ele é nomeado porque naquele momento, em 1545, ele tinha um percurso que seguia o exemplo dos seus antepassados, sempre ao serviço da coroa, tinha um conhecimento do espaço, porque já tinha ido à Índia, não é? Num período turbulento, entre 1538 e 42, e mantinha uma boa relação com o rei e com os seus conselheiros. Portanto, ele tinha tudo a seu favor para ser nomeado em 1545. Na realidade, ele até deve ter sido informado ou convidado no final de 1544, no ano anterior, porque a armada começa a ser preparada no início de 45. E a nomeação oficial como capitão-mor e governador das ditas partes da Índia, esta é a expressão na documentação, data do dia 28 de fevereiro. E quantos navios tinha exatamente esta armada? Esta armada em particular, a de 1545, estava na média daquele período, ou seja, 6 navios. O rei queria enviar entre 800 e 1000 homens, sem contar com alguns que haveriam de embarcar sem autorização expressa, e isso já era uma prática que toda a gente sabia. Portanto, uma coisa era o número de homens registados e depois, na realidade, em segredo, acabavam sempre para embarcar muito mais. Mas já há aqui uma particularidade, é que autorizou-se o embarque de mulheres casadas com homens que partiam para a Ásia, ou então filhas destes, ou ainda simplesmente mulheres solteiras, e também se autorizou, claro, o envio de órfãos, porque havia uma constante falta de gentes e podia ser que isto ajudasse, claro, a aumentar a natalidade no Estado da Índia. Claro. Além disso, sabemos também que o rei Dom João III proibiu que qualquer cristão novo embarcasse, ou seja, os recém-convertidos ao cristianismo, antigos judeus, recém-convertidos ao cristianismo, embarcassem, porque o rei dizia que não os queria na Índia. E porque nós sabemos que naquele momento o Estado da Índia era visto como uma escápula, digamos assim, um paraíso para quem quisesse fugir da crescente perseguição aos cristãos novos, sobretudo porque já estamos a falar de um período em que a Inquisição já está a atuar em Portugal. E sabemos que estas armadas têm tendência para partir ali por volta de março, abril, não é? Para apanhar o tempo favorável. Isto quer dizer que, neste caso, esta armada seguiu esse padrão? Sim, perfeitamente. É uma armada completamente normal no que diz respeito a esses pormenores. Ela partiu a 28 de março, então, com as 6 naus. E Dom João de Castro tinha feito o testamento uns dias antes, no dia 19 de março, como era normal, e o testamento dele em dois existe, ainda se salvou, não é, ao tempo, e ele levava consigo, aliás, os seus 2 filhos mais velhos, Dom Álvaro, que teria cerca de 20 anos, e levava também Dom Fernando, que tinha cerca de 16, 17 anos. A viagem decorreu normalmente, enfim, não há assim nada de especial a assinalar, a não ser o facto de que Dom João de Castro levou consigo os seus roteiros, porque há notas feitas no roteiro de Lisboa a Goa, no sentido de, da segunda vez que eu passei por aqui, eu vi isto aqui e tal. Ou seja, fez alguns acrescentos. E é realmente curioso ver que teve este interesse em atualizar aquilo que já tinha escrito. Mas quando é que chega exatamente então a Goa? A armada desta carreira da Índia chega no início de setembro e Dom João de Castro foi muito bem recebido, com grande pompa, pelo seu antecessor, o governador Martim Afonso de Sousa. Claro que num primeiro momento foi tudo pacífico, mas as coisas mostraram ser muito mais complexas e muito mais difíceis, porque havia uma série de problemas a serem resolvidas. O primeiro foi a desvalorização do bazaruco, que era uma moeda de cobre que corria em Goa e também na região. Nós sabemos que Martim Afonso de Sousa, ou seja, o antecessor, como eu acabei de dizer, e o seu vedor da Fazenda, Aleixo de Sousa, e aqui o vedor da Fazenda era o responsável por todos os assuntos económicos e financeiros do Estado da Índia, eles tinham desvalorizado esta moeda de cobre e a economia local, claro, tinha ido abaixo, portanto, com grandes problemas, havia grandes queixas, o que leva a que o novo governador tenha de reunir com a Câmara de Goa os fidalgos e os representantes dos mesteres para tentar perceber o que é que se passa, não é? E, enfim, depois de vários dias, vários debates, ele acaba por reverter a reforma monetária. Ou seja, diz basicamente volta tudo como estava antes. Pelo meio, ainda se pegou de frente com o vedor da Fazenda, com este tal Aleixo de Sousa, que estava em Coxim, e manda-o voltar para Goa, mas, na realidade, é um episódio bastante curioso, porque o Aleixo de Sousa consegue entrar em segredo numa nau e consegue voltar para o reino antes de ser apanhado e trazido para Goa. Bom, claro, porque quem tem medo, não é? Claro.
Mas, claro, isto é um início animado, estou a ver. E não foi só isso. Havia ainda um problema com o sultanato vizinho, o sultanato de Bijapur, por causa de um tio do sultão que era pretendente ao trono e que estava em Goa, e por isso Dom João de Castro teve de mobilizar tropas para mostrar ao sultão que ele estava ali para pôr ordem na casa e, portanto, não era propriamente um qualquer que estava a ordenar as tropas. E nós sabemos que ele também fez grandes reformas do ponto de vista militar. Ele passou a organizar a tropa em ordenanças, que eram corpos mistos de espingardeiros e lanceiros que tinham um treino regular, que adivinham basicamente deste renascimento das falanges da antiguidade e que tinham vindo sobretudo em voga a partir das guerras suíças e dos primeiros anos das guerras de Itália. E enquanto isso, mandou ainda bloquear o porto de Dabul, que era um porto, lá está, deste sultanato de Bijapur, para mostrar que ele podia, se quisesse, impedir a chegada de bens ao sultanato. Por isso, ele não estava realmente para brincadeiras e o sultão lá retirou as tropas que ameaçavam atacar Goa. Mas era comum os governadores terem regimentos do rei, ou seja, ordens para cumprir, coisas específicas para pôr em prática. Sim, todos os governadores recebiam um regimento, mas infelizmente sobraram muito poucos. Neste caso, nós não conhecemos o regimento de 1545, o regimento dado ao governador Dom João de Castro, e por isso nós não sabemos na totalidade o que é que o rei o mandou fazer. E digo na totalidade porque há algumas coisas que conseguimos perceber a partir de outra documentação. Por exemplo, no final de 1545, nos últimos meses, Dom João de Castro abriu um debate alargado em Goa sobre se devia liberalizar o comércio da pimenta, que era um monopólio régio para os portugueses, ou seja, só a coroa é que podia trazer a pimenta para o reino, e outro debate se haveria também de liberalizar o comércio das drogas de Hormuz, isto é, do Golfo Pérsico. E isto quer dizer que ele reuniu oficiais, fidalgos e até religiosos e disse-lhes que o rei queria saber a opinião deles sobre isso e por isso eles que escrevessem um parecer. E esses pareceres ainda existem hoje e são muito interessantes porque nos dão opiniões pessoais destes homens e não são opiniões generalizadas dos cronistas e por aí fora. É realmente a documentação daqueles que lá estavam. O que é que eles achavam sobre aqueles assuntos. E são fontes bastante interessantes, vêm aliás desde o século XV, muito relacionadas com a expansão portuguesa em Marrocos, em que o rei pede opiniões, o que também é uma forma de vincular a corte e os cortesãos e os outros decisores ao que vai acontecer, ou seja, se alguma coisa correr mal, não é só culpa do rei. Mas depois disto tudo, então, voltando aqui ao Castro, qual foi a opinião destes fidalgos, destes conselheiros? Relativamente a estes pareceres, a opinião da maioria foi negativa, no sentido de não se liberalizar nada, porque alegavam eles que era prejudicial ao rei e aos interesses do Estado da Índia. Mas repara que, enquanto isto acontecia, o novo governador fez uma vistoria ao armazém das armas e à Ribeira das Naus, que eram duas estruturas fundamentais do Estado da Índia. E mandou fazer autos sobre como é que ele encontrou as coisas e, na realidade, estava tudo uma desgraça. O armamento estava todo ao monte, a apodrecer, os edifícios sem condições nenhumas, os navios também estavam a apodrecer na Ribeira porque não tinham tido qualquer tipo de manutenção. Obviamente que ele mandou arranjar tudo e, mais uma vez, sabemos disto porque a documentação sobreviveu até aos nossos dias, estes autos que ele mandou fazer. Não é simplesmente as referências à crónica, há muita documentação mesmo. Sim, percebe-se até porque com a mudança de governador há este ponto da situação. O novo escolhido tem que saber exatamente o que é que há a fazer e o que é que já foi feito. Sim, porque muita coisa era até deixada já para o governador seguinte. Portanto, ele teve ainda de tratar da questão do rei de Ternate, das Ilhas Molucas, que estava preso em Goa. Ele mandou analisar a situação para perceber porque é que ele estava preso ali e percebeu que obviamente era o rei legítimo, portanto ele liberta-o e organiza uma cerimónia onde coroa este rei de Ternate, tendo em conta que era considerado um rei vassal do rei de Portugal. Teve também ainda de tratar com muitos outros reinos locais, como por exemplo o reino de Tanor, no sul da Índia, que mandou, enfim, um enviado a dizer que se queria converter, mas só se queria converter em segredo, e a documentação deixa perceber que ele se queria converter porque ele queria, na realidade, o apoio português contra Calcute, e Dom João de Castro não estava minimamente interessado, chutou para canto, porque ele não queria arranjar confusão com Calcute, que tinha dado tanta dor de cabeça aos portugueses nas primeiras décadas do século XVI. Claro. Mas o que ia dar realmente trabalho ao novo governador era o ano seguinte, de 1546, por causa de um conhecido cerco do qual já aqui falámos em tempos. O segundo cerco de Diu.
lá está, do qual já falámos no nosso episódio 32. Precisamente, e como já falámos dele, vou abreviar bastante. Basta lembrar que Diu tinha sido cedido aos portugueses pelo Sultanato do Guzerat em 1535, a fortaleza tinha sido cercada por uma coligação Guzerat-Otomana em 1538, mas sem sucesso para os sitiantes, e por isso, 8 anos depois, era a vez do novo cerco, mas desta vez um cerco apenas Guzerat, ou seja, pelas forças locais. E este cerco era liderado por Khwaja Safar, o senhor de Surrato, com origem europeia, aliás, que tinha chegado ao Guzerat em 1531, através das suas relações com o Império Otomano. Foi um cerco duríssimo, de abril a novembro, onde Dom João de Castro perde o seu filho mais novo, Dom Fernando, que morre aí na explosão de um baluarte, mas que consegue mandar reforços sucessivos, apesar da monção, até que finalmente ele próprio lidera uma armada de socorro que dá uma batalha campal no dia 10 de novembro e onde os portugueses saem vitoriosos. E que acaba por ser uma das operações mais famosas deste período. Sim, e que vai ter um impacto inacreditável na própria biografia de Dom João de Castro, porque muitas vezes, quando se fala do seu governo, só se fala no segundo cerco de Diu, ou até se acaba de narrar o seu governo aí como se ele não tivesse feito mais nada. Mas o governo dele é muito mais do que isso, tendo em conta que o governo só termina em julho de 1548, ou seja, 1 ano e meio depois, onde até lá ele realmente não parou. E para já, imagino que tivesse de reconstruir a fortaleza depois deste duríssimo cerco. De reconstruir, porque ela estava completamente rebentada. As descrições são que era basicamente um amontoado de pedra. Mas para isso ele precisava de dinheiro. E dá-se aí um dos episódios mais famosos da vida de Dom João de Castro. Ele acaba por pedir um empréstimo à Câmara de Goa e, em troca, entrega a renda do comércio dos cavalos, que era uma renda considerável, e como um penhor, envia um punhado de pelos da sua barba, como prova de honra, porque obviamente a barba era um sinal de virilidade. E isto não é só uma história das crónicas, porque há testemunhas da época que confirmam que ele efetivamente mandou um bocado das barbas. E a Câmara de Goa lá emprestou dinheiro, mas disse que não era preciso o penhor das barbas, porque acreditava na palavra dele e por isso devolveu-lhe as barbas. Diga-se que o empréstimo da Câmara de Goa também não foi preciso, porque entre o pedir o dinheiro e o dinheiro chegar, os portugueses tinham conseguido capturar uma nau que vinha de Meca, que ia para o Guzerat, e o recheio da nau foi suficiente para pagar as despesas da reconstrução da fortaleza de Diu, que terminou, o grosso da obra, terminou em abril de 1547, uma nova frente abaluartada que ainda hoje realmente é inacreditável uma pessoa olhar para aquela dimensão, porque é uma muralha gigantesca, aliás. Até sugiro aos nossos ouvintes que procurem qualquer motor de pesquisa na internet por Fortaleza de Diu e vão ver a primeira frente abaluartada construída no estado da Índia, que foi construída, como sabemos então, entre novembro de 1546 e abril de 1547, porque depois disso Dom João de Castro regressou a Goa. E tudo isto porque na altura ainda não havia aqueles avisos que diziam você não pirataria uma nau. Foi uma piada da altura dos VHS, meu. Foi dos anos 90 esta piada. Esta piada veio do âmago. Você não roubaria um carro. Mas vamos ao que interessa. Com este regresso de Dom João de Castro a Goa, imagino que não tenha sido exatamente para descansar. Não para descansar, porque aí em Goa também continuava a haver problemas. Mas antes de tratar desses problemas, Dom João de Castro foi recebido em Goa, na capital do estado da Índia, como um herói. Mas não um herói qualquer, porque estamos em pleno Renascimento e a Câmara de Goa organiza-lhe uma entrada triunfal, seguindo o modelo romano. Ou seja, mandam abaixo uma parte da muralha da cidade e por aí entra o governador e todos os seus soldados em procissão, com alguns prisioneiros à frente, com algumas armas tomadas e, no final, Castro e os seus homens são coroados com uma coroa de palma e não de louro, como era tradição nos triunfos romanos, mas neste caso era o melhor que se arranjava, com uma coroa de louro como sinal do triunfo. Um momento que, aliás, foi recordado com a produção das célebres tapeçarias de Dom João de Castro. As chamadas tapeçarias de Dom João de Castro, hoje no Museu de História da Arte de Viena, ou Kunsthistorisches Museum, retratam vários momentos desta governação. Infelizmente não sabemos quem as encomendou e de quando é que datam, mas serão mais ou menos da década de 1550 aproximadamente, e com que informação é que se inspiraram. Mas, só para falar brevemente sobre elas, são 10 tapeçarias em que 4 delas mostram como terá sido esta entrada triunfal, mas isto do ponto de vista teórico, porque, como eu disse, nós não sabemos realmente que fontes é que eles tinham ao seu dispor para fazer, e eles utilizam grande parte do que é a realidade europeia
para representar o que é esta ideia muito estilizada do Oriente. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. E estávamos a falar deste regresso de Dom João de Castro a Goa, depois da vitória no Cerco de Diu, e da sua entrada triunfal, precisamente naquela cidade, que é um momento que mostra este renascimento europeu em pleno, mas no outro lado do mundo. Sim, mas não vai ser a única entrada triunfal, porque logo a seguir há uma campanha contra o sultanato vizinho, o sultanato de Bijapur, que acaba por queimar o castelo de Pondá, que é mesmo perto de Goa. Aliás, hoje em dia faz parte do território de Goa, por causa de uma expansão do século XVIII, mas isso já é outro assunto. E quando as tropas portuguesas regressam a Goa, são novamente recebidas com um novo triunfo. E depois disso, há outra campanha militar, a norte, contra o Gujarat, porque a vitória em Diu, no segundo cerco, não tinha levado a qualquer tratado de paz, bem pelo contrário. O sultão recusava-se a aceitar os termos propostos pelos portugueses. E esta campanha é pontuada sobretudo por operações anfíbias, das quais já falámos noutros episódios. Isto é, os portugueses chegam, desembarcam rapidamente, destroem tudo o que apanham, campos, cidades, matam tudo o que lhes aparece à frente, voltam a embarcar e vão embora. Nem sequer há prisioneiros, porque a ideia é aterrorizar as populações. Mas neste caso vai haver um episódio único, que é uma quase batalha entre os portugueses e o próprio sultão do Gujarat, Mahmud III. E isso é, como dizes, realmente algo único, porque praticamente nunca houve um confronto que envolvesse um soberano desta dimensão, porque o Gujarat era um dos maiores potentados da Índia naquele momento, nestes meados do século XVI. Exatamente. Neste caso é preciso perceber que os ataques portugueses à costa começavam realmente a atrapalhar as redes mercantis. Temos até referência que o sultão tinha começado a construir uma frota para atacar os portugueses, o que também seria único. E no dia 7 de novembro de 1547, a frota portuguesa tem informações que o sultão está na região, perto da cidade de Baroche. O governador manda desembarcar as tropas perto da praia e as forças do sultão começam a aproximar-se. Mas aí a coisa muda de figura, porque as tropas guzerates começam a recuar e os portugueses, não é? Se estão a recuar, os portugueses começam a segui-las. Mas Dom João de Castro manda parar tudo, porque percebe que o objetivo era afastar os portugueses dos navios. Isto porque se o inimigo conseguisse cortar o acesso aos navios, os portugueses ficavam isolados, portanto era muito mais fácil derrotá-los. Ora, nem mais. E por isso é que ele mandou embarcar tudo e pôs-se a andar. E este quase confronto não aparece apenas nas fontes portuguesas, mas aparece também numa crónica local do Gujarat, que narra grande parte destes acontecimentos, mas, lá está, de outra perspectiva e que complementa as nossas fontes. O que é certo é que Dom João de Castro levou a armada para Bassaim e aí ficaram a descansar, mas não durante muito tempo, porque entretanto chegaram cartas de Goa a dizer que o sultão de Bijapur tinha enviado novamente tropas a reconquistar as terras de Salsete, a sul da ilha de Goa. E lá foi ele novamente, e lá houve uma batalha, neste caso no dia 21 de dezembro, onde, por sorte, saíram novamente vitoriosos, e quando voltaram a entrar na cidade de Goa, adivinha? Nova entrada triunfal. Bingo! A terceira e a última entrada triunfal do seu governo. E diz-me que foi desta que descansou um bocadinho, por todas estas voltas, quer dizer, até eu fico cansado e estou sentadinho na cadeira. Eu imagino que sim, que ele também quereria realmente descansar, mas infelizmente ele não descansou. Pena. No final de dezembro, lá voltou ele ao norte, para Bassaim, para continuar a campanha contra o Gujarat. Mas a situação já começava a apertar para o lado português, porque as sucessivas campanhas militares começavam a pesar na estrutura financeira. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é preciso pagar aos soldados. E naquele momento os soldados estão sem receber há vários meses e começam-se, claro, a amotinar-se e a protestar. E isso é um dos mais graves problemas na logística militar até nos dias de hoje. Esta falta de pagamento aos soldados e responsável, pouco surpreendentemente, por grandes revoltas. E estou aqui a lembrar-me, por exemplo, do saque de Roma de 1527, pelas tropas do imperador Carlos V, que estavam enfurecidas e à procura de recompensas numa cidade rica como Roma, onde esperavam, lá está, cobrar os soldos na pele dos romanos.
Esse é um exemplo clássico. E há um protesto também em Bassaim em que os soldados se juntam, ordenados, com caixas, pífaros, frente à casa onde estava alojado o governador e até mandam tiros para o ar, assim, como se fossem uns grandes revoltosos. Bom, a coisa é lá resolvida, parte deles são enviados para Dio e o que o governador manda fazer é manda prender os soldados que tocaram pífaro e que levavam a respectiva bandeira da ordenança, ou seja, do contingente, não é? E até manda cortar a mão direita ao caixeiro, pobre homem, que não é? Só estava a cumprir ordens. Mas na realidade havia outro problema. É que Dom João de Castro já começava a ficar muito doente e estava acamado, pelo que nesse momento ele já não conseguia lidar a nenhuma campanha pessoalmente. Bom, e se o caixeiro perdeu a mão, não quer saber o que perdeu o homem do pífaro. Não, isso está censurado das crónicas, portanto vale a pena estar a falar aqui. Bom, mas então imagino que esta doença de Dom João de Castro acabe por condicionar o governo do próprio Estado da Índia. Em parte sim, se bem que havia assuntos que não precisavam de ser tratados pessoalmente e no local. Um deles, por exemplo, foi a questão dos otomanos, porque eles tomaram a cidade de Bassorá, no Golfo Pérsico, no final de 1546. E isso trazia um novo problema, porque os portugueses estavam, a partir daquele momento, no mesmo espaço que os otomanos. O que o governador fez foi, novamente, pedir pareceres a todos os fidalgos e a gente entendida nas matérias comerciais daquela região para saber se devia criar relações comerciais ou não oficiais com os otomanos. E grande parte deles foram contra. Mas há outro exemplo de um assunto tratado à distância e é precisamente quando ele está em Bassaim, nesses primeiros meses de 1548, que é a possível entrega de Aden aos portugueses. E estamos a falar de Aden, na entrada do Mar Vermelho, aquela cidade que Afonso de Albuquerque tentou conquistar em 1513, mas sem sucesso. Essa mesmo, e não só Afonso de Albuquerque, outros capitães passaram por lá, mas realmente nunca tiveram sorte. O que acontece é que em julho de 1547 há uma revolta na cidade que consegue expulsar as autoridades otomanas que tinham aí chegado em 1538 e daí pediram ajuda aos portugueses. Mas não enviaram uma carta para Goa, enviaram sim para Hormuz, para o Golfo Pérsico, porque ficava mais perto e era mais rápido por aquele lado. Claro que o capitão de Hormuz manda 2 navios em outubro e uma carta a Goa para pedir mais reforços. Mas as coisas demoram, porque estamos, claro, a falar de barcos à vela, dependentes das monções, dependentes dos ventos e de tudo mais. E só em fevereiro é que chega a carta a dar notícia, não é, do pedido de ajuda de Aden. E Dom João de Castro prepara logo uma armada que sai no final desse mês de fevereiro, com 26 fustas, que são navios pequenos de vela e remo, que vão comandados pelo próprio filho, Dom Álvaro. Infelizmente, quando chega lá, a cidade já tinha mudado de mãos, os primeiros navios portugueses enviados de Hormuz já tinham saído de lá e os otomanos já tinham voltado a tomar conta da cidade de Aden. E lá se perdeu uma oportunidade de ouro. É verdade, mas não havia, infelizmente, muito mais a fazer. O que valeu é que a armada tinha outro objetivo: expulsar os otomanos da cidade de Cachem, na costa do Hadramaut, no atual Iémen, porque o rei tinha pedido ajuda aos portugueses. E essa campanha correu relativamente bem. Mas quando a armada regressou a Goa, no final de abril, Castro já tinha voltado também à capital do estado da Índia a partir de Bassaim e estava muito mal de saúde. Ele, aliás, estava acamado, de onde praticamente não saiu. Mesmo assim, havia uma última surpresa. A 20 de maio chegava uma armada extraordinária do reino, com a nomeação de Dom João de Castro para o cargo de vice-rei, mas para mais 3 anos, apesar dele já ter manifestado uma vontade em regressar ao reino no final do seu mandato. E portanto era uma surpresa, mas neste caso não uma das mais agradáveis. Provavelmente não, mas também na realidade não lhe fez muita diferença, infelizmente, porque ele acabou por falecer na quarta-feira, 6 de junho de 1548 e foi enterrado no convento de São Francisco. Ele foi sucedido por Garcia de Sá, que também infelizmente para ele só governou 1 ano porque morreu também no cargo. E assim acabaram, mais ou menos, os aproximados 1000 dias que durou o governo de Dom João de Castro, num total de 2 anos e 9 meses. E, claramente, um governo bem recheado de acontecimentos, os quais só vimos aqui de forma cronológica. O que é que destacas deste tempo? O que é que, aliás, se realça face ao governo de outros vice-reis ou governadores, por exemplo? Bom, para já há um pormenor metodológico, é que há mais documentação para o governo de Dom João de Castro do que quase para os 20 anos anteriores todos juntos. E isto porque ele guardou toda a sua documentação, toda a correspondência, a qual o seu filho, Dom Álvaro de Castro, levou de regresso para o reino, quando voltou no ano seguinte. E isto, hoje em dia, está quase toda reunida, enfim, por uma outra via, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Mas quanto ao governo em si, há algumas coisas que eu quero destacar. Uma delas foi a forma mais colegial, digamos assim, que Dom João de Castro governou.
Houve uma série de assuntos centrais que ele não decidiu sozinho, mas pediu pareceres, lá está, aos fidalgos e a outras pessoas relevantes nas matérias, como eu já disse. Isso no caso do debate da liberalização da pimenta e das drogas do Golfo, foi porque o rei tinha pedido. Nos outros assuntos, como a questão otomana no Golfo, ou a conversão do rei de Tanor, ou a desvalorização do bazaruco, ele aí pediu pareceres porque quis. E, aliás, estava a imitar o que o rei fazia no reino, que Dom João III fez por altura dos abandonos das praças em Marrocos, na década de 1540. Sim, estava a imitar, estava a replicar um modelo que funcionava. E isso é diferente, porque ele pedia os pareceres por escrito e não era só um debate num conselho fechado. Outro ponto que eu quero destacar é que ele fez muito uso da graça, isto é, do direito de dar mercês, tal como o rei fazia. E ele deixou um registro completo de centenas e centenas e centenas de mercês que deu a fidalgos, soldados e a outros homens que se destacaram na sua governação. Nós estamos a falar de mercês em dinheiro, ou então licenças para ir numa viagem a qualquer porto, ou uma licença que autorizava a construir, por exemplo, navios para seu uso pessoal, ou então ainda distribuir terras. Ele distribuiu muitas terras na região de Goa e de Bacém. Tudo, lá está, como recompensa. E se analisarmos quem são estas pessoas, não se consegue ver uma rede clientelar. Isto é, ele não está a beneficiar os seus, ou seja, a sua clique, não é? Os seus amigos. Ele está a beneficiar muita gente pelos seus serviços. Uhum. O que acaba, lá está, por dar mais poder a esta figura do governador, seja ele quem for. Exatamente, porque essa é a minha leitura. Ele faz isso para consolidar a figura do governador e do poder da coroa e do rei. Do que se pode dizer, um certo poder central, não tão central às vezes quando se pensa, e não é propriamente o Estado que depois viria a desenvolver-se. Uhum. E por fim, ele constrói uma imagem do poder, literalmente uma imagem, porque manda fazer uma galeria dos anteriores governadores e vice-reis em Goa para celebrar essa genealogia do poder, e é uma galeria que continuou a ser preenchida ao longo dos anos com os seus sucessivos governadores até ao século XX, e hoje em dia em Velha Goa, na Índia, está lá precisamente a Galeria dos Governadores e Vice-Reis, iniciada por Dom João de Castro em 1547. Como eu falei também no início deste episódio, há aquela cena da coroação do rei da ilha de Ternate, e isso também faz parte desta imagem do poder, porque ele preparou uma cerimónia de coroação do rei, o que é ainda mais interessante quando sabemos que os reis portugueses não eram coroados há muito tempo. Mas ali ele estava a replicar um modelo que consolidava a imagem do poder e a figura de quem ela emanava, neste caso o governador. E é importante notar que eu falei dele sempre como governador, porque ele foi realmente um governador com o cargo de governador. O que acontece é que, como ele morreu já como vice-rei, todas as crónicas o mencionam assim, e a própria memória dele foi construída assim, como um vice-rei. E imagino que isto porque a memória do seu governo foi amplificada após a sua morte. Sim, claro. É a imagem do fidalgo honesto, que até empenha as barbas, não é? Claro. Que morre ao serviço depois de ter dado tudo o que tinha. Portanto, morre quase de esgotamento. Os cronistas, como Gaspar Correia, que o conheceu, ou depois Diogo do Couto, vão criar realmente e vão fixar esta imagem. Mas há um ponto central neste processo que está relacionado com um familiar dele, um neto, chamado Dom Francisco de Castro, que era inquisidor-geral e que nos leva até ao século XVII. Em 1641 há uma conspiração contra Dom João IV, que é descoberta, e um dos envolvidos é este Dom Francisco de Castro, que vai ser preso durante quase 2 anos na Torre de Belém. Mas ele diz-se inocente e ele realmente vai ser libertado muitos anos depois. Mas nós estamos a falar de ter estado envolvido num crime de lesa-majestade, de traição ao mais alto nível. Ou seja, uma mancha particularmente difícil de tirar do currículo. Isso mesmo. E o que este Dom Francisco vai fazer para lavar a sua imagem é todo um projeto memorialista relacionado com o seu avô, Dom João de Castro. Para já, ele paga a construção de uma capela em São Domingos de Benfica, a capela de Corpus Christi, onde manda fazer túmulos iguais aos túmulos régios em Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, ou seja, aquelas arcas tumulares em pirâmide e sustentadas por elefantes. E isso é muito importante porque visualmente vai ligar o seu avô aos próprios reis e ao serviço à coroa. E enquanto isso vai encomendar uma biografia do avô a um certo Jacinto Freire de Andrade, um religioso muito próximo do rei Dom João IV. É a vida de Dom João de Castro, IV vice-rei da Índia, publicada em 1651. Obviamente uma biografia muito elogiosa. Tão elogiosa que deturpa grande parte dos acontecimentos para dar sempre uma boa imagem do governador. E se olharmos para o frontispício dessa biografia, diz logo ali que ela foi encomendada por Dom Francisco de Castro, neto do biografado.
Portanto, há ali uma associação imediata. E ele manda também fazer um retrato do avô para estar na biografia, que é encomendada a Lucas Forstermann, que é um dos mais famosos gravadores flamengos que estava em Portugal naquele momento. Ou seja, ele aqui não poupou recursos. E para fecharmos isto tudo, ele manda fazer um relicário para serem colocadas as barbas do seu avô. As mesmas que empenhou por alturas de Dio. Essas mesmo, porque elas foram trazidas para Portugal por Dom Álvaro, que as guardou, e toda a gente sabia da história das barbas, que estavam guardadas numa caixa de marfim. E o relicário das barbas vem referido na biografia e tudo, um relicário de prata, com os pelos da barba ali colocados. E isto tudo organizado por este neto para salvar a própria imagem. Para salvar a sua própria imagem e o seu provável envolvimento na dita conspiração contra Dom João IV. Mas esta historieta serve sobretudo para mostrar como é que estas memórias são construídas ao longo dos séculos. Porque a biografia, esta biografia de Jacinto Freire de Andrade, foi publicada 9 vezes no século XVIII e 14 vezes no século XIX e foi ainda traduzida para latim em 1727 e ainda antes disso para inglês em 1664. Foi um best-seller e um modelo de referência da cultura portuguesa até ao século XIX, para não dizer até ao XX mesmo, porque até aí Dom João de Castro esteve sempre associado à Índia, ao Império, a esta figura do soldado, do capitão, do governador, do vice-rei. Mas em meados do século XIX começaram a ser redescobertos e publicados os seus roteiros. E então muda-se a imagem para uma imagem de um homem do Renascimento, que combinava várias facetas, um homem do humanismo. Isto também mostra como esta memória acaba por ser construída. Bom, e no fundo com esta análise percebe-se este interesse secular em Dom João de Castro, uma figura, como disseste, extremamente bem documentada, muito interessante, que escreveu, aliás, os seus próprios documentos, os roteiros que referiste, entre outros, e que, afinal, podemos conhecer sem necessariamente passar pelas manipulações do neto, que, como bem mostraste, tentava salvar a pele. Portanto, documentação não falta para conhecermos bem este personagem. Sim, exatamente. E é uma personagem central neste processo de, sobretudo, de reforço do Estado da Índia, não só reforço literal, ou seja, das suas fronteiras, por causa de todas as guerras que ele efetivamente esteve envolvido, mas porque é a partir deste momento, meados do século XVI, que o Estado da Índia começa a ser chamado de Estado da Índia, porque até aí era, enfim, havia outras designações. E é a partir desse momento que temos cada vez mais documentação que lhe chama Estado da Índia, tendo em conta que esta parte do Império Português, o Império Português na Ásia, está a ser construído ao mesmo tempo que o Império Português no Brasil. E isso também explica um pouco esta divisão entre os vice-reis da Índia, que a partir deste momento, Dom João de Castro, vão ser praticamente sempre nomeados vice-reis. Porquê? Porque ao mesmo tempo foi criado o Governo-Geral do Brasil e então o Brasil tem direito a ser os seus governadores e a Índia tem os seus vice-reis, porque neste momento, em meados do século XVI, o Brasil ainda está num estatuto mais baixo, mais inferior que o próprio Estado da Índia. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a figura de Dom João de Castro e o seu governo do Estado da Índia entre 1545 e 1548, que leituras sugeres? A primeira recomendação é um livro de 2003 do historiador António Borges Coelho, intitulado O Vice-Rei Dom João de Castro. E é um livro pequeno que se lê muito bem e que aborda esta figura, Dom João de Castro, do ponto de vista temático, ou seja, não é uma biografia, quando é que ele nasce, quando é que ele morre e tudo pelo meio, mas é sobretudo organizado através de grandes temas que apresentam o que o que foi esta figura de Dom João de Castro. E a minha segunda sugestão é uma sugestão muito interesseira, mas pronto, já que eu passei tantos anos da minha vida, que haja pelo menos alguém que a leia, estou a falar da minha tese de doutoramento, inteiramente dedicada à figura de Dom João de Castro, que é intitulada A Governação do Estado da Índia por Dom João de Castro, entre 1545 e 1548, na estratégia imperial de Dom João III. Está disponível online e deixo o link para quem sofrer de insónias, claramente. E por hoje é tudo, neste nosso episódio número 90 do podcast Falando de História. Como de costume, aproveitamos para agradecer aos nossos patronos o apoio dedicado e se quiserem juntar-se à nossa comunidade, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, o link fica na descrição. Também podem contactar-nos através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. E como é da praxe, a edição de áudio foi de Marco António. Vemo-nos para a semana com uma miscelânea. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.